Hoje a gente não perde, aleluia. Irmãos, estamos aqui 29, de maio de 2022, nesse dia um pouco gelado. Aqui está dizendo que dentro da igreja está 23 graus, então está calor, né? Não, tá bom. E nós estamos para a nossa escola bíblica dominical, outros irmãos estão chegando ainda. Começamos orando, Muito contente ter a irmã Gersina, que ela aqui com a gente hoje. Muito bem-vinda, irmã Gersina. Amém, glória a Deus. E aproveitando a presença da irmã, eu quero pedir que a irmã ore pedindo a Deus que abençoe a nossa escola dominical. Pode ser? Então ficamos de pé, irmão. E glória a Deus. Bem-vindo. Pode orar, irmã Gersina. Aleluia. Bendito Deus. Glórias ao Senhor. Abençoe Salvador Jesus Cristo. Honra e glória será a ti. Glória a Jesus. Exaltamos o teu nome, Senhor, por santidade. Pai, que a tua vontade seja feita em nossas vidas, na minha vida. Que o teu nome seja glorificado, Jesus. Toda essa manhã, pela tua voz, pela tua palavra, pela necessidade espiritual do mundo. Perdoai nossos pecados, pecados. Sim, meu Deus. Alma seja convertida. Obrigado, Jesus. Amém. Irmão Antônio, irmã Carmen, você está vendo? Estou vendo a irmã Carmen aqui, está vendo ali, ó? Mas eu não estou vendo o irmão Antônio. Vocês podiam sentar um banco para trás. É que eu quero ver vocês para minha filmagem ficar linda. São vocês que tornam ela assim. Amém? Aleluia. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos baseados neste livro, que é um livro de teologia produzido pela Igreja de Deus. Quer dizer, esse aqui você pode ler sem reserva, você pode não concordar, mas heresia não vai ter, E no nosso estudo deixa eu falar aqui, no nosso estudo de Apocalipse, nós chegamos ali no capítulo 20, milênio, mas muito breve. Aí então decidimos fazer um material, um parêntese, E estamos vendo esse material aqui, ó, milênio, doutrina milenar, E nós estamos aqui agora, olha, anúncios do milênio no Antigo Testamento e anúncios do milênio, que nós vamos começar hoje, no Novo Testamento, a confirmação. Por que isso se faz necessário? A gente vai repetindo sempre, porque não sabe quem ouviu a gravação. É porque, como não há consenso sobre o que seja o milênio, nós somos pré-milenaristas, acreditamos que antes do milênio Jesus vem e ele é que vai inaugurar o milênio. Mas essa não é a única crença entre os cristãos e nem mesmo entre os protestantes. Então, por causa disso, a gente tem que mostrar por onde. Hoje nós vamos ver Mateus 25. Mateus 25, quer ver Mateus 25? Mateus 25, eu vou pegar por aqui, que chama, como é que chama? Hoje eu vou precisar de sua Bíblia aberta, porque eu não vou ter como passar tudo aqui. Eu vou passar aqui para mostrar a vocês de novo. Vamos ver primeiro, eu acredito que eu não vou dar conta de passar Mateus 25 em pelo menos um mês, para passar Mateus 25, será? E assim diminuindo, Tem coisa demais. Então, irmão, veja bem, Mateus 25, vamos localizar, Porque a ordem que Mateus, no caso Mateus, esse é um texto exclusivo de Mateus. O que significa? Presta atenção, Mateus e Lucas, para a gente chegar até aqui, para a gente vir lá do comecinho, não deixar passar nada. É provado que eles usaram o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é pequenininho. Começa já com João Batista batizando. São 16 capítulos, é quase metade. Então, o que Mateus fez? Mateus pegou o Evangelho de Marcos e foi acrescentando mais informações, Por exemplo,
Mateus começa com o nascimento de Jesus. Lucas, não sei se pegou Mateus e Marcos, Lucas aumentou, mas Lucas começa lá no anúncio do nascimento de João Batista. Eles foram pegando e ampliando. Então a gente tem Mateus, Marcos, porque João não é sinótico, João é outra coisa. Sempre falei para você não lê João igual você lê Mateus, Marcos, de jeito nenhum. Então, mas aí tem materiais que é exclusivo. Lucas tem coisa que só tem no Evangelho de Lucas. Mateus tem coisa que só tem no Evangelho de Mateus. Esse capítulo 25 é então veja bem, Mateus 25, o que tem na sua Bíblia aí em Mateus 25? Qual é a primeira coisa que tem? Tem o título assim? Tem? Parábola das 10 virgens. Aqui diz que é o quê? Parábola. É parábola. Irmãos, o reino do céu será semelhante. Essa é a frase típica de parábola, pelo menos em Mateus. Quando Jesus diz o reino do céu será semelhante, quer dizer que é uma comparação, correto? Muito bem. Aí depois, ali pelo versículo 14, muda. Talentos. Mas é parábola? Parábola. Por quê? Porque isso é também como um homem que viaja. Então está dizendo que é comparação. Quando a gente chega aqui em Mateus 31, 25, 31, é parábola? Vida eterna e castigo eterno. Mas é parábola? Primeiro, o que é isso? Primeiro, o que é isso? Apesar de que eu vi alguns comentaristas dizendo que é parábola, Mateus 25 não é parábola. É o quê? Porque não é Apocalipse. Apocalipse, sempre lembra, no Apocalipse é um tipo de literatura que tem a seguinte característica: um anjo sempre assim. Um anjo vem de Deus e entrega ao profeta. Apocalipse sempre tem mediação de anjo. Aqui não tem anjo. É profecia? É o quê? Porque de repente, irmão, Jesus, eu queria que você entendesse aqui, ó, no capítulo, vamos pegar aqui do capítulo 24, dentro de qual, porque, irmão, depois do capítulo 25, o 26, Jesus não ensina mais nada. Foi o último ensinamento, segundo a ordem de Mateus. Daí para frente, nós já temos relatos históricos da prisão. Acabou. Jesus tinha que ensinar isso ali. Então, no capítulo 24, o que a gente tem no capítulo 24 de Mateus? Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias, os que têm, por favor, abram. O que a gente tem no capítulo 24? Aquelas perguntas que Jesus começa dizendo: está vendo esse templo, não vai ficar nada. Aí vem as perguntas: Senhor, esse é o tempo que não sei o que. Aí ele começa o que a gente fala, irmão, do Apocalipse de Jesus. Ele vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter. Aí ele vem andando, 24, 15, cita Daniel, e Jesus diz: quem lê Daniel que entenda. Primeiro você tem que ler Daniel. Para você entender Jesus, você tem que ser, no esmeril ali em Daniel. Senão você não entende. Jesus está dizendo, tudo que eu falei para cá, vocês estão me perguntando, quando é que vai ser? Isso é o fim do mundo, isso é a volta do reino de Israel, isso é o que você tem que entender, Daniel, senão você não vai entender nada que eu estou dizendo. Mas aí ele continua, irmão, é aquele, e vai ter dois, um vai arrebatar, do outro fica, vem esse sermão todinho. No versículo 26, a minha Bíblia diz, 24, versículo 26, Jesus fala sobre o seu retorno. Então vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, e aí o mundo vai se acabando, né? Agora, versículo 45, de Mateus 5, é uma parábola, não é? Parábola. Aí Jesus começa a contar a parábola. Olha, é o seguinte, é como um homem que viaja e deixa o encarregado, diz: eu vou voltar.
Começa a demorar muito, já parar. O encarregado começa a gastar o dinheiro do dono, começa a vender a televisão, começa a vender tudo. Ele fala, cuidado, né, que é desse jeito. Aí quando chega no 25, mais parábola, a parábola das 10 virgens, 25:14, a parábola dos talentos. Aí de repente Jesus diz, e quando? Ó, deixa eu botar um aqui pra gente ler, ó. Tá bom? Tá de bom tamanho? Tá muito grande. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso aqui eu não sei o que é até hoje. É revelação. Jesus começa a falar, não é parábola, outra coisa. Jesus mesmo começa a falar das coisas que ele sabe, né? Lembra que lá em João, no Evangelho de João, Jesus falou assim, foi para Nicodemos, né? Nicodemos, se eu estou falando das coisas da terra e você não entende, se eu começar a te falar das coisas do céu, então, bom, Jesus sabia muita coisa que não tinha nem como dizer. Essa aqui, de repente, você está entendendo, irmão Duval? De repente Jesus conta um monte de parábola, de repente ele não está mais contando parábola. Eu vou diminuir aqui para me pegar o versículo inteiro, talvez não fique tão mais perto de vocês, talvez fica melhor. Vem. Ô, meu, aqui. Acho que aqui, está dando bem para ver? Tá. Ó, aqui quero ver tudo. Ficou do mesmo tamanho. Quando o Filho do Homem, primeiro Jesus passa a falar de Filho do Homem. Quem é o profeta que falou sobre o Filho do Homem? Daniel. Daniel é que introduz o personagem Filho do Homem que vai assumir o reino do planeta. Então Jesus já disse lá atrás, agora você quer saber, aí eu te digo, você quer saber alguma coisa sobre o Filho do Homem, vai lá em Daniel, que aqui em Mateus não cabe mais, mas Jesus fala. Quando o Filho do Homem vier, irmão, ele está falando aqui na terceira pessoa, não é que chama? Jesus está falando na terceira pessoa, como se fosse outra pessoa. Quando o Filho do Homem vier, aí se você pergunta, você já pegou a apostila aqui, Uta? Ainda não. Pois é, sobre Jesus tinha consciência de que ele era o cumprimento das profecias, né? Aí, e quem é o Filho do Homem? Jesus alguma vez disse, eu sou o Filho do Homem? Disse, né? Esse sou eu. Só que ele fala de um personagem que, irmão, vamos entender umas coisas. Jesus falava, como se fosse, em comparação eu, humano, na frente das pessoas. Era difícil para as pessoas entender que Jesus era mais do que um ser humano. Ou não era? Até hoje, né? É difícil entender que Jesus era mais do que... Hoje o problema ela está falando sério, mas hoje a gente enfatiza tanto a divindade de Jesus, que é verdade, que esquecemos que Jesus continua humano. Ele não jogou o corpo fora, não, ele ressuscitou, levou o corpo para o céu. E para sempre, eternamente, amém, Jesus vai ser humano e divino. E a gente tem dificuldade, Uta diz sempre, da gente, e o interessante, irmão, que o mais importante para nós, a gente não pode separar Jesus humano e divino, porque ele não é duas pessoas, mas o mais importante para nós é o Jesus humano, que sabe o que é dor, sabe o que é fome, sabe... O exemplo, ele viveu. Ele sabe o que é tentação, não sabe o que é pecado, mas sabe o que é tentação, etc, né? Então, irmão, aí Jesus de repente, eu quero dizer para os irmãos primeiro que é difícil saber que tipo de, onde é, aí vem a seguinte pergunta aqui, ó. Onde é que Mateus ficou sabendo disso? Aí vocês vão, claro, Mateus estava lá na hora que Jesus falou, onde vem essa informação? E que Mateus coloca aqui, Jesus pode não ter falado nessa sequência aqui, ó, mas nem tudo, irmãos, dos evangelhos está na sequência que aconteceu, não. Às vezes o evangelista quer apresentar um tema, ele pega a coisa que Jesus falou do começo, no fim do mistério e junta tudo ali. Mas primeiro, amém? Aí Jesus dá essa pra gente, olha, só passar aqui, o Filho do Homem
ele vai vir em glória com anjos e vai sentar onde? Vai sentar onde, irmão? Que ele vai sentar? Num trono. Sim, irmão, gente. Deixa eu pegar o senhor aqui. Após Jesus ter ressuscitado, ele começou a aparecer com uma outra forma física, pastor. Vou te mostrar aqui para você agora. Vou te mostrar agora para você ver. Vou te mostrar aqui agora. Olha aqui, olha. Vou te mostrar aqui agora, ó. Marcos 16, 12. Lê na sua Bíblia para mim. Não lê aqui, não. Lê na sua Bíblia. Irmãos, uma técnica de evangelismo ou de evangelização, conforme você quiser. 16. Sempre que você for conversar, espera um pouquinho, Gerson. Você vai evangelizar uma pessoa ou vai falar, sempre diga para a pessoa, traga a sua Bíblia. Até porque os católicos, a única diferença que tem entre os evangelhos nossos católicos é que Maria é agraciada e lá o anjo chama ela de quê? Cheia de graça, que é outra só isso. Mas aí, irmãos, é importante, amém, irmãos, ou não? Nunca diga para a pessoa, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, também diz, eu vou abrir aqui, você diz assim, pegue sua Bíblia, porque se você fala, quando você vai, aquela beata vai lá e diz, é mentira, que esses crentes falam não é verdade não. Ela vai dizer, mas eu li. Amém? Então, irmão, sempre se a pessoa, geralmente a pessoa tem um testamento dos Gideões, seja lá o que for, pegue sua Bíblia e leia você. Eu não estou fazendo isso com o irmão, mas o que diz aí Marcos 16, 12? 12. Pode ler. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Respondeu a sua pergunta? De outra forma, sim, com outra aparência? Exatamente. É porque é o seguinte, irmão, a questão não é Jesus ter assumido um corpo. Em muitos lugares, os discípulos mesmo não reconheceram, né? Que era. Pois é. O corpo glorificado, presta atenção, irmão. Jesus assumiu a humanidade. Não só o nosso corpo, a nossa humanidade, a nossa natureza. Importante é que Jesus tem natureza humana e natureza divina, as duas. E não é que as duas misturou e virou uma terceira, não, são separadas. Agora, ao contrário de Deus, irmão, Deus são três pessoas em um ser. Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Elas não se misturam, mas aqui, então, a questão da forma física, pouco importa. Qual é a forma física do corpo de Jesus ressuscitado? É que ele quiser. Agora, entendemos isso, irmão? Não é só que Jesus tem corpo humano, isso aí não é o principal, ele tem. Mas o principal é que ele tem natureza humana. Você sabe o que é natureza humana? Emoções humanas, sentimentos humanos. Jesus tem, ele é Deus e ele tem. Pastor, eu ia falar agora, é por isso que ele sente as nossas dores, as nossas dificuldades, porque ele viveu isso. Viveu e continua tendo condição de experimentar de novo. Aí quando a gente fala de empatia, né? Empatia é sentir o que o outro está sentindo. Em estudo de aconselhamento pastoral, de psicologia, uma coisa que a pessoa tem que desenvolver é a empatia. Quer dizer, quando a pessoa me fala do que ela está sofrendo, eu não apenas ouço e entendo, eu sinto. Você tem que sentir. É um caso complicado.
Já trabalhei aqui ajudando pessoas que fazem esse trabalho de visita, aconselhamento, e todas elas sabem, eu também sei. Você sai de uma conversa, você sai moído, igual a pessoa. Aí você tem que ter o processo de se descomprimir e não levar isso para casa. Começa naquela sessão e tem que depois descomprimir e ficar lá. Se você for carregando com você, você morre, dá um tiro, faz qualquer coisa, né? Então, irmãos, aqui, a pergunta que o irmão fez, que eu quero responder, por favor, diga aqui. Esse versículo aqui respondeu sua pergunta? Diga, pode falar mais. A outra seguinte, depois que Jesus ressuscitou, foi pouco tempo ele ficou com os discípulos, né? 45 dias. 45 dias, mas... 40 dias, 45, sim. Esse tempo que ele ficou aqui na Terra, mas ele não estava constante com eles, sempre a pouquinho... Às vezes tinha os momentos, aparecia, né, que ele aparecia e... poucas vezes apareceu e pouco tempo também ficou, né? Foi. Que ele tinha que dar as instruções finais, agora que eles entendiam, porque o que que acontece, irmão Jés? Já que o assunto é esse, vamos nesse, a gente não tem pressa aqui, né, irmão Jés? Ele morreu depois que ele ressuscitou, foi bastante. Sim, aí diz lá no texto de Atos, para a gente não ter dúvida, irmão, diz aqui em Atos, ó, que diz direitinho para a gente, né? Ó, irmão, 45 dias, 40 dias. O que que acontece, Jesus? Até quando Jesus ressuscita, os discípulos não sabiam, não acreditavam, eles não entendiam, não. Eles acreditaram quando Madalena disse, Jesus ressuscitou, eu vi esse. O que eles disseram? Coitada, mulher emocionalmente fraca, né? Ela tem essas coisas mesmo. Fica vendo, tendo visão de quem morreu. Isso é fraqueza. Eu vi ele. Conversa, ainda mais. Gente, não liga não, é conversa de mulher. Foi mais ou menos assim naquele machismo da época. Não criam. Depois que eles creem e Jesus aparece uma vez ou duas, aí é que eles começam a montar o quebra-cabeça, tudo que Jesus falou. Aí é que Jesus tem condição de falar sobre a vinda do reino de Deus, que agora eles estão entendendo. Vocês lembram que lá, acho que João 13, fala assim, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não vão entender nada. Aí depois que eles entendem, que eles veem, que eles creem na ressurreição, talvez até entender se Jesus não é realmente só homem. Aí é que vem os 40 dias, que agora eles têm condição de entender. Aí é mais ou menos isso. Pastor, Senhor, na questão do corpo de Jesus, que o irmão Jesus aqui está falando, a irmã Cirlei lá também falou que Jesus comeu pão e uma tilápia. Pois é, sem problema. Ensina muito para a gente no sentido de que, igual Paulo diz, que o nosso corpo mortal será revestido da incorruptibilidade. Aí Jesus ali, com o corpo glorificado, incorruptível, Sim. come pão, come a tilápia e faz a parede, some. A tilápia vai junto, o pão vai junto. Então, assim, o corpo glorificado, o que é corruptível, que é o pão, a comida, a matéria, ela é absorvida pelo incorruptível. Falando claro, não vira fezes. Pronto. É o sugar, né? O incorruptível suga. Irmão, sobre o comer, lá no capítulo 22 do Apocalipse, antes do ponto final, tem a árvore da vida de um lado e do outro do rio da vida, que dá fruto durante os 12 meses. Para quê? Irmãos, uma coisa é a gente ter que comer para não morrer, comer por necessidade. Outra coisa é a gente comer por prazer. A Bíblia não é contra prazer não, irmão, sendo dentro das 4 linhas da Constituição. Entendeu? Ela é a favor. Então, irmãos, comer, sentir gosto. Veja bem, nós cremos que haverá uma ceia quando a igreja for arrebatada, e que lá será servido pão e vinho. Agora eu pergunto, o vinho vai ser de vinho ou de suco de uva? Não sei. Mas o cheiro, o gosto, tal, o corpo glorificado não perde a capacidade de admirar o que é belo, de sentir gosto. Tanto que vai ter a árvore da vida dos dois lados. Deve ser de qual maná, né?
eu estou com vontade, saudade de comer pão com salsicha. E aí come, então. Mas, irmão, voltando para cá, nós estamos tentando entender o texto, né? Então, irmãos, aqui fala sobre sentar num trono da sua glória. Já dá um indício que não é um trono comum. Não é um trono entre muitos, é o trono. Vai ser outro. Geralmente o trono da glória quer dizer assim, o trono onde Deus se senta. Mas nós vamos ver isso aqui. Mas a questão começa aqui, ó. Nós temos os seguintes personagens que a gente tem que entender quem é para entender a parábola. Porque nós cremos que essa parábola está falando do milênio. Nós cremos, mas tem vários. Todas as nações. Então nós temos aqui as nações. Todas as nações. Se é todas as nações que estiverem vivas no começo do milênio. Porque, irmãos, durante a tribulação vai morrer gente à beça. Apesar de que o reino do anticristo não é fisicamente, geograficamente no mundo inteiro, é só na Europa, mas o controle é mundial. Veja bem, o anticristo declara: quem não aceitar a minha marca e não adorar a minha imagem, não presta atenção nisso, porque há muita preocupação com a marca, que alguns já dizem que a marca é chip. Sei, eu não falo em chip. Mas a Bíblia não diz quem aceitar a marca ou o chip, quem aceitar a marca e adorar a minha imagem. Não basta aceitar. Eu falo para os irmãos, ô irmão, se tiver, eu falo abertamente aqui, está filmando, deixa eu pôr minha cara aqui, ó. Irmãos, se tiver uma maneira de eu andar pelo mundo inteiro, sem cartão de crédito, sem cartão de banco, sem carteira de motorista, sem nada, bota um trenzinho, eu já tenho um caroço desse tamanho aqui, ó, bota mais um aqui. Aí o guarda me para, carteira, colografa a carteira, vou no banco, sem nada, sem lenço, sem documento, eu gosto dessas coisas, eu quero. Aí diz, irmão, mas primeiro que não é da besta que enquanto a igreja, e segundo, irmão, a Bíblia diz que quem aceitar a marca e adorar, mas deixa para lá, né? Mas aqui, irmãos, olha o nosso texto. Todas as nações. Então, se é todas, então vai sobrar pouca gente, porque o anticristo diz: quem não aceitar a minha marca e não adorar a minha imagem, eu mato. E Jesus diz: e quem aceitar, quem mata sou eu. Vai facilitar muito para esses ladrões com a madeira de Pix, né, pastor? É só cortar a mão e levar, né? Então, irmão, vai sobrar pouca gente, não vai? Não vai sobrar pouca gente? Quem não aceitar a besta marca e quem aceitar Jesus. Então vai sobrar. Só que na vinda com a igreja, para começar o milênio, tem outra ressurreição. Tem outra ressurreição. Os que foram martirizados pela besta, que rejeitaram a marca e a adoração, Jesus vai ressuscitar todos eles. A gente vai ver ressurreição para a vida natural, não é ressurreição vai para a vida natural, juntamente com os deuses, para povoar a terra, vai ser um repovoamento da terra. Então, irmão, todas as nações vão estar ali, as que estiverem vivas. Agora aqui, irmãos, é tipo uma parábola mesmo, aqui é só uma comparação. Ele vai separar, quem? O Filho do Homem, uns dos outros, que vai ter uma separação. Irmãos, a Bíblia fala desde o começo que vai haver uma separação.
De forma alguma, hoje está muito em moda, até entre protestantes, o universalismo, que de alguma forma todo mundo vai ser salvo. A Bíblia é clara, o rumo da porta estreita é uma, da porta larga é outra, e vai haver separação. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos? Isso aqui, irmãos, é meio complicado esse texto. Quem é que cria ovelha aqui? Você já teve ovelha? Ainda tem, Antônio? Lá em casa tinha os dois, as ovelhas e os cabritos. Tinha mesmo? E pensa num trem inteligente é cabrito, e pensa num trem besta é ovelha. Cabrito dá ordem de 10 a 0. Ovelha não tem rumo, cedo. Não, o cabrito não. O cabrito é inteligente, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele quer, e a ovelha tem que ser tocada, tem que ser. Se você não levar para lá, ele não vai. vai. Uma vai outra. O cabrito ele quer sair, não dá conta, a cerca está alta, ele espera uma vaca ir lá, ele pula no lombo da vaca e pula para o outro lado da cerca. Ovelha morre sem comer. Ah, eu disse que é porque cabrito é nordestino, por isso que é inteligente. Pastor, a natureza é coisa impressionante de diferença. E eu falo assim, com certeza, o raciocínio, o racional do cabrito dá de 1000 a 0 na ovelha. A ovelha ela não age. Você tem que fazer alguma coisa com ela, porque senão não vai não. Impressionante. O único neurônio que ela tem é para gravar qual é a voz do pastor. Não, e até isso dá problema. Assim, porque lá em casa mesmo, esses tempos atrás, foram para a estrada, né? Barroso em Goiânia, e aí ligaram para ele. Falei, Barroso, tentei chamar suas ovelhas para Débora, tocar. tô te vendo ali, não, cadê? Chegamos só aqui do lado de Rafael, mãe Rafael, quer não te ver? Chega pra cá, bandeiradinha, Rafael, isso, Rafael, faça isso agora, encosta aí. Agora estamos vendo a senhora Débora, né? Sim. Se ela estiver em algum lugar, outra pessoa for tentar tocar, e ela ouvir a voz da outra pessoa, não tem nem como ajudar. Tem que ser aquela pessoa, senão... Tá vendo? Ela conhece a voz e... Ela conhece. Conhece, é. Agora, irmãos, nós estamos falando da voz do pastor Jesus, né? Mas, irmãos, falando sobre liderança, todo mundo sabe disso. Eu sei disso, nós sabemos disso, o conselho. Quando a gente quer uma coisa que vai ser aqui, vai ser replicada na congregação lá, na congregação lá e na congregação outra, a gente sabe que quando o líder não concorda, ele já apresenta o projeto de uma forma que o povo vai aprovar. A gente sabe disso, né? Já vi, irmão, apresenta o trem, irmão, tem uma coisa meio complicada, que eles já sabem que não vai dar. Então a voz da liderança é real. Muito bem, mas continuando aqui, irmão, alguém ia falar e eu não deixei, me desculpa, né? Então, mas aqui seja lá o que for, lá nos originais, ovelha, seja lá o que for, quem é pastor tem que separar, seja as novinhas das mais velhas, tem que separar, ok? Quem trabalha com ovelha e com ovelha pequena, ovelha velha, cabrito, então haverá uma separação. As ovelhas vão para onde? Sempre para a direita, né? Sempre para a direita. E os cabritos à esquerda. Agora, irmãos, quem é que diz aqui então? Quem? Mas onde é que falou que era rei? Irmão, vamos prestar, irmão, veja aqui, Ele começa como filho do homem, né? Presta atenção. Aqui ele vira pastor, e aqui ele vira. Que coisa é essa? Afinal de contas, ele é o filho do homem, ele é pastor ou ele é rei? Aquela coisa que perguntaram para o saudoso irmão Jerônimo, né? Depois da janta. Eu estava com ele lá, ele falou, aconteceu mais coisa verdade, lá na irmã, acho que era na irmã Ida. Você quer café ou doce? O que ele disse? Café ou chá? Os dois. Os dois, né?
Então, irmãos, ele é filho do homem, é pastor ou é rei? Os três. Só que aqui, irmãos, essa questão de rei, em algum momento, o filho do homem, lá em Daniel, é chamado de rei, porque está dizendo aqui que esse rei é o mesmo filho do homem, não é? Sentado no trono, não é? Quem está sentado no trono, ele começa sentando como filho do homem e passa a ser tratado como rei, que quer dizer governante. Rei quer dizer apenas governante. Esquece coroas, quer dizer governante. O filho do homem, exatamente, é profetizado um governante que vai assumir todos os reinos da terra, né? Então, irmão, dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Irmão, os que não creem, na divindade de Jesus, talvez testemunha de Jeová, então diz que o rei, que aqui está falando de pessoas diferentes, presta atenção, diz lá os incrédulos, não sou eu não, o Filho do Homem, Jesus, vai vir, os anjos, vai sentar no trono. Então Deus, o Pai, dirá, porque quem é rei senta no trono é Deus. Bom, esse que diz aqui pode ser o Pai. Veja o que ele diz aqui: venham, benditos de meu Pai. Se é o Pai, como é que ele diz? Venham, meus benditos. Então, irmãos, vocês não sei onde é que vocês vão encontrar essa frase, venham benditos de meu Pai, deixa claro que quem é que está falando, ainda mais em Mateus, que é o clássico de Jesus, é se dirigir a Deus como Pai, que é, como a gente sabe, os judeus achavam que era uma falta de respeito. Deus tem que ser chamado de Altíssimo, Magnânimo, daí, Pai, vija, para respeito, né? Venham herdar o reino, estão falando de reino, estão falando de milênio? Estão falando de milênio, que está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, o projeto de Deus de governar toda a raça humana, porque é assim que foi criar, assim que criou o ser humano, macho e fêmea. Deus, que irmão lembra disso, Deus criou macho e fêmea, não criou o homem, sua imagem que criou macho e fêmea. Primeira ordem foi crescer e multiplicar-se. E o projeto de um reino é desde antes do pecado. Na verdade, escatologia não devia ser um capítulo, toda a Bíblia é escatológica, desde o começo, assim, desde a fundação do mundo, que foi preparado, desde a fundação, desde Gênesis. Agora o homem saiu do projeto, resolveu ele mesmo querer ser dono do mundo e etc, então veio todo esse plano, mas eu vou implantar o meu reino. Aí vem todo esse que vem durando esses tantos milênios, né? Então está preparado para vocês. Aí alguém diz assim: irmão, é predestinação. O que está predestinado? Não é as pessoas que vão entrar no reino ou é o reino? É o reino. Quem está determinado desde antes da fundação é que eu vou colocar um reino. Alguém diz: irmão, então antes da fundação do mundo, já não está escrito aqui que é quem vai entrar, é que eu vou estabelecer no mundo um reino onde eu governo, né? Aí vem aqui, por quê? Esse porquê aqui, irmão, esse porquê aqui, ó, porque tem várias classificações. Eu não sou de letras, devia ser, né? Mas quer dizer o seguinte: venho herdar o reino porque eu tive fome. Por que eu vou herdar o reino? Porque quando eu tive fome, inclusive aqui, irmão, deixa eu abrir aqui no Word, quais são
as virtudes aqui, vocês não sabem o tanto que esse trem aqui já deu pano para a manga. Ó, primeiro que Jesus fala é o quê? Me ajuda aí, deixa eu ver aqui. Primeiro que ele fala é o quê? É porque o quê? Eu tive fome. Então, primeira virtude aqui, vamos chamar assim, é dar de comida, Primeiro, dar de comida. Segunda, qual foi? Sede. Dar de beber. Terceira, fala para mim. Eu não tenho lá. Diz aí, lê aí. Vai lendo em Mateus em cima. Fome, sede e roupa. Irmão, isso aqui tem... Deixa eu falar para vocês, eu vou mostrar aqui a prova. Ele é forasteiro. Moradia, não? Vamos ver, peraí. Irmão, esse texto de Mateus 25, do 30 ao 45, existe diferentes 500 exegeses desse texto. Presta atenção. Desse texto. Isso aqui deu origem aos mosteiros, aos conventos, isso aqui. E hoje dá origem à teologia da libertação e à teologia da dor de Deus, que eu vou mostrar para você. Tá, depois sim, me deu roupa. Depois qual é o próximo então? Fez o quê? Lê para mim como é que está escrito. Tive fome, me deste de comer. Sim. Sede, me deste de beber. Era forasteiro. Então é forasteiro antes de roupa, peraí. Antes da roupa, morada. Morada. Barroso, o nome bíblico é hospitalidade. Tá? O nome bíblico. Eu já sei lá na frente. O nome aqui, irmão, é hospitalidade. Muito bem. Era forasteiro meu. Depois de forasteiro. Agora vem a roupa. Roupa, vestuário, né? Outra vez, vestuário. Acabou? Qual que é primeiro, gente? Depois de vestuário? Vestuário, depois adoeci. Adoeci. E me visitasse. Como a gente vai colocar? Visita aos doentes. Cuidado aos doentes. Cuidado dos... Cuidador. Cuidador, que a gente já sabe que relacionado à saúde, mas pode ser cuidador de outras coisas. Vamos colocar. Eu tive enfermo que viesse me visitar. Visita. O importante aí é visitar. Deixa eu ver se fala isso. Se você não está inventando, Débora. Aí na prisão era Visita. O chave aqui é qual é a ação? Visitar os enfermos. Irmãos, aqui a palavra-chave é visita, que vai ter cadeia e a palavra-chave é visita. Os enfermos, depois dos enfermos. Se fosse me ver, você tem que ir lá ver, né? Pois é, tem que ver. Depois dos doentes, visitar os presos. Pois é, visitar também, irmão. Visitar. Opa, tá errado aqui. Visitar. Visitar os enfermos e ver os presos. Aí, meu Deus, deixa eu ver essa aqui que diz. Ô, meu pai, por que esse povo complica desse jeito? É porque assim, Na prisão foste ver. Porque o hospital você vai fácil visitar, né? Agora ir ver um preso, só vai ver um preso pra você ver a dificuldade que é. Então, como é que eu coloco aqui? Me digam, visitar os enfermos e fazer o que com os presos? Ver os presos? Ver, vou colocar ver. A sua diz como? Ver também, né? Ver, vai lá. Ver os presos. Ver os presos. Tem mais? Acabou. Como é que diz aí? Fala aí, o Célio igual, o que diz aí? Estava doente e cuidado de mim. Aí é cuidado. Estava na cadeira e foi me visitar. Então, irmãos, ali fala cuidar dos enfermos, que foi o que o Uta sugeriu, e visitar os presos. Cuidar dos enfermos. Cuidar dos enfermos. Cuidar. Dos doentes você cuida. Isso.
O preso você visita. Se eu for só visitar o doente, eu vou só olhar e vou embora, eu não vou ajudar ele. Irmão, tem um livrinho, eu tenho ele, interessante, do São Camilo, que lá informa, né, o São Camilo, né? São Camilo era o santo dos doentes. Aí ele tem um livro de pequenininho chamado Alegria. Eu achei eu leio, alegria no cuidado do ex. Eu penso em Dorinha, em outras pessoas que cuida, é cuidador, etc. Outra que cuidou tanto tempo. Você fazer isso com alegria o tempo todo. E aí o São Camilo serve para essas coisas. Então tá. Quando as pessoas perguntam para Jesus, eles perguntam isso mesmo, aumenta alguma coisa. Olha lá, então diz aqui. Então, versículo 37. Responderá o Senhor: quando te vimos com fome, tivemos comer, com sede, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos te ver nunca. Prisão e doença, aqui coloca tudo, fui ver, fui visitar. Então, irmão, visitar os enfermos também serve, mas vamos botar aqui, cuidar. Irmãos, essas virtudes aqui, elas vão virar, que hora é, meu Deus? Falta, tá aqui, falta uns 15 minutos. A grande questão, onde a coisa vai pegar todinha, eles perguntam, quando? Irmãos, a pergunta é o quando. Quando foi isso, Jesus? Quer dizer que quem fez não sabia. Isso também gerou uma contenda nos irmãos arrancar bigode uns dos outros. Só vale se quem fez não está sabendo. Então, meu pai, se souber. Porque aqui, irmãos, é questão de chamado galardão. Salvação é de graça. Galardão você ganha pelo serviço prestado. Serviço prestado, galardão é por serviço prestado. Ou como a gente diz aqui, as pedras na coroa. Inclusive, pastor, a regra do catolicismo é isso aí. Eles defendem essa tese aí, se você praticar isso aí. Perfeitamente. Pois é, mas aí a pergunta é o seguinte. Aí, Débora, então o catolicismo romano, por exemplo, entende essa questão aqui, presta atenção aqui, esse aqui que é o X da questão, né? O Senhor diz, em verdade, sempre que eu fizeste um desses meus pequeninos irmãos, de quem Jesus está falando? Aqui é que a porta eu trouxe o rabo. Quando Jesus diz, sempre que você fez isso, a um desses meus pequeninos irmãos. Então, mas é um grupo diferente. Presta atenção. As nações é onde? São as nações. E aqui estão os irmãos. As nações estão sendo julgadas aqui com referência ao quê? Ao que fizeram aos meus pequeninos. Então veja que tem aqui, vai ter 3 grupos. Um grupo que vai ficar à direita, benditos do meu Pai. Um grupo que vai ficar à esquerda, desgraçados e amaldiçoados. E os meus pequeninos irmãos. Da maneira como você tratou meu irmãozinho, você vai receber recompensa ou condenação. A pergunta é: quem são esses irmãos? Quem são os irmãos que Jesus está falando aqui? Só os Deus. Qualquer um, né? Em geral, entendeu? Tá, vamos ver. Não, primeiro, a ideia, isso aqui fica assim, irmão. Essa que a Oliveira falou, essa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu não traduzi, que eu não tenho tempo. Mas diz aqui, irmãos, olha, existem pelo menos 3 principais interpretações desse texto. Estou lendo aqui, mas vocês veem. Primeiro, interpretação universal, é o que você fala dentro de uma teoria. Qualquer pessoa. Agora, irmãos, o caso aqui, qualquer pessoa, é qualquer ser humano
Jesus chama de meu irmão, é verdade? As lagartixinhas ali, né? Silêncio, volta em Mateus 18, né? Quando eles questionaram. Vai lá, vamos, quero escutar um por um. Peraí, que eu quero escutar primeiro o pastor Antônio, depois Antônio ali, que eu quero ouvir. Falei para vocês, não ficar até Jesus voltar estudando essa parábola. Primeiro, pastor Antônio, por favor, pastor Antônio, está aqui, pode falar sentado que eu estou lhe vendo. Agora, se o senhor quiser falar para a igreja, eu agradeço, faz favor. Não, faz assim, Antônio, vem cá e fala para a igreja, ou daí mesmo, pode ser. Só voltando a Mateus 18, quando os discípulos questionam quem era o maior no reino dos céus. Aí Jesus, pegando uma criança, coloca no meio e diz assim: aquele que se tornar como uma criança é o maior, né? Quer dizer, o maior se torna o menor. Então não creia assim que no caso, como Jesus está falando dos pequeninos, aqueles que realmente se tornaram, quer dizer, menores no reino de Deus. Mais ou menos isso. Mas a comparação é inconsciência, né? Porque a criança não sabe o que está fazendo, né? Não? Não é essa que ele se refere? Deixar aí as crianças pentecostais ao reino do céu. Certo. Porque as crianças não pegam, talvez. A criança o quê? Não, volta aí. Volta. As crianças não fazem o quê? Não me lembro mais. Mas você falou não peca? Ele falou não peca? Foi não peca? Como é que é, Gil? Criança não peca? Não sei não sei o que ela tá. Tá, mas vai lá. Irmãos, essa questão também entra. Essa questão que Jesus disse que quem não se tornar como criança não entra no reino, também pode entrar aqui no sentido de pequenino. 1 Coríntios capítulo 15. Aqui de novo, já vou passar para o seu irmão Antônio. Irmão Antônio, Coríntios 13. 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e abuso no entendimento. Tá. Então, peraí, deixa eu ouvir o irmão Antônio Olino, por favor. Teólogo Antônio. Vai lá, Antônio. Os filhos de Deus, os servos de Deus, os mensageiros de Deus. Irmão Antônio, que é bom de achar, não vou procurar aqui, mas acha. Irmão, quando disseram assim, tua mãe e teus irmãos estão aí fora te chamando, o que Jesus fez e disse? O que foi? Minha mãe são todos aqueles que fazem a minha vontade. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Deixa eu achar aqui para não ter dúvida. Se alguém não... Antônio é bom de achar, vai achar antes de mim, quer ver? Mas eu vou achar aqui. Vai lá, Antônio. Aqui, irmão, Mateus 12, aí Mateus 12. Mateus 12. 12:46. Aí mandaram dizer, escuta, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eu acho que aqui está dentrinho do que Jesus disse no texto, que eu não sei se é Apocalipse, parábola não é, profecia não é também, é revelação direta de Jesus, com casca e tudo. Ele abre a boca e fala de coisa que vocês, o filho do homem quando ele vier, vai sentar num trono, que Jesus sabia, né? Jesus pergunta, quem são meus irmãos? Aí a gente lê lá, perguntando, se eu tivesse lá em Mateus 25, Jesus, o Senhor disse que quem é teus irmãos, Jesus? Aí Jesus me responde aqui em Mateus 12:49. Eis minha mãe e meus irmãos. Então, tem outro que ele fala assim, quem fizer, qualquer que tiver feito a vontade de Deus, acho que não é Mateus, mas não sei se é em Marcos. Aqui de novo. Tem outro texto aí, irmão, vai ter aí que diz assim, todo aquele que faz a vontade de Deus. Então, primeiro, Jesus chama de irmão toda a raça humana que está na terra hoje? Você chama de irmão todo mundo? Não. Em Hebreus, se eu ver aqui irmãos, eu vou achar aqui em Hebreus. Em Hebreus diz assim, ó. Como é que é, irmão? Mateus 12, verso 50. 12:50?
Ah, mas ali é outra boa de achar a passagem. 12,50. 12,50. Ah, quem é? Deixa eu ver aqui então Mateus 12, irmão. Deixa eu passar aqui para Mateus 12. Depois eu volto. Aqui esse Marcos foi para responder o irmão, né? Agora é Mateus 12. Irmão, essa aqui é a cruz da coisa todinha. Se você matar essa charada aqui, Jesus diz: qualquer que fizer a vontade do meu Pai. Esse é meu irmão. Então, irmão Oliveira, já diminuiu. Não é todo mundo. Nesse contexto, olha, mas e na cadeia lá no irmão? Ninguém vai visitar quem fez a vontade do Pai. Como é que é, irmão? Fala mais alto. Na cadeia, ninguém vai visitar alguém que fez a vontade do Pai. Essa é que é a questão. Tem certeza que Jesus... A outra aí vem a pergunta. Está falando aqui de visitar qual que é preço? Só os que fazem a vontade. Espera aí que nós estamos afunilando, Gleicimar. Porque o problema, irmãos, é que se entendeu, e a Igreja Católica, desde Agostinho, eita Agostinho que não sai da... Estou com uma pedra, eu vi uma pedra no meu caminho tem uma pedra chamada Agostinho. Deixa eu só falar aqui, irmão, que quando fala que eu estava com fome, que eu estava com sede, que eu estava sem roupa, não tinha onde morar, é os pobres. É? Certeza que a palavra está falando, a passagem fala dos pobres, coitado, não tem o que comer porque não tem dinheiro. Não tem vestido, passando sede. Aí Jesus gritando na cruz: eu tenho sede. Então veja bem. Então, primeiro, devagar, nós vamos levar você, se você vier todo domingo, nós vamos levar 2 meses. Vai ser bem. A passagem está falando de problema social, econômico, falta de emprego, a fome, a sede, a nudez e a falta de moradia, decorrente de falta de condições financeiras. Eu vou deixar a interrogação aqui, porque o catolicismo declarou: cuidar dos pobres. A Igreja Católica resumiu, Débora bem lembrou aqui, resumiu que Mateus 25 está falando de cuidar dos pobres. Quando a gente fala em pobre, a gente fala em marxismo. Cuidar dos pobres. A igreja tem que estar voltada para quem? Você sabe que no concílio lá de Puebla, o Papa declarou que a igreja fez a opção pelos pobres, porque a igreja sempre esteve do lado dos ricos. Igreja, carisma e poder do bispo Leonardo Boff, que foi excluído da Igreja Católica. Que a igreja sempre teve ajudando a cobertar, a esconder os exploradores. Ela sempre esteve do lado dos exploradores. Porque o marxismo divide a sociedade em exploradores e explorados. Então, num determinado momento, não, a igreja está do lado dos pobres. Daí, irmão, vocês já ouviram falar em teologia da libertação? É uma teologia latino-americana, teologia cristã política, que tem como credo o marxismo. A igreja coloca todos os seus recursos humanos e financeiros para promover o marxismo, que segundo está na boca deles tudo, nós somos cuidador dos pobres. Qual pobre? O que nós mesmos geramos. Os pobres que nós mesmos geramos na sociedade, e tem que tudo comer da nossa. Então, irmão, presta atenção, esse é um ponto que a gente vai ter. Gleicimar, eu quero que enquanto você não estiver satisfeito, falando, não me convença, tá? Primeiro, irmão, nós temos que ver muitas coisas. Talvez hoje, nós vamos só montar o cenário e deixar umas perguntas para vocês. Primeiro,
assim, desculpe meu irmão, eu ia cometer esse aqui é o irmão Barroso, gente, é o marido da outra aqui, ó. Não, não é essa a questão. Ele é mineiro. A questão é o seguinte, que a gente está falando, a gente tem que levar a palavra. Certo. Pregar, a semente é lançada. Certo. E agora, a gente lança ou a gente ajuda para lançar? Bom, A gente faz eu tô entendendo. a necessidade do momento. Deixa Deixa eu ver se eu entendi, Barroso. Verdade verdadeira que o senhor acabou de dizer. A igreja tem que fazer ação social. É dever da igreja levar não somente o evangelho, a palavra, mas levar também o pão, a roupa, a água, a moradia. A igreja aqui já pagou aluguel de gente que não tinha para morar um bocado de tempo. Verdade? Todo mundo concordamos? Amém? Agora, lá em Mateus 25, está falando da ação social da igreja? Essa é a questão que vai ficar para a gente ruminar. Lá em Mateus 25, está falando dos pobres do mundo. Mateus 25, que não é apocalipse, não é profecia, não é parábola, não é analogia, eu não sei o que é. Eu sei que de repente Jesus, eu vou falar de uns trem do céu aqui para vocês, espera aí. O Filho do Homem vai vir, vai sentar no trono, os anjos, vai separar de um lado do outro, e vai separar com base no que fizeram aos meus pequeninos irmãos que encontraram eles sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter o que... Está falando de pobreza econômica, pessoa que está nessa situação por causa do desemprego, da pandemia, do desemprego. Então, duas coisas, Barroso, que eu estou lendo isso aqui. É dever da igreja fazer ação social, com certeza. Inclusive essa igreja aqui, em Mambaí todinha, as várias igrejas que surgiram, foi porque o evangelho chegou aqui com creche. Todo mundo sabe disso, com creche. O povo vinha de Brasília trazendo roupa. Naquele tempo a necessidade era tremenda, hoje ainda é. Roupa, a igreja aqui chegou com o evangelho tipo social. Então, Barroso, nós vamos ficar em duas coisas aqui, duas verdades. Uma verdade, a igreja tem que fazer ação social para os pobres, para a classe pobre, a classe mais pobre da sociedade. Segunda coisa, lá em Mateus 25, está falando dessa classe? Ou o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque vocês lembram sobre sede? Jesus disse sobre os seus profetas: quem receber um profeta meu, na qualidade de profeta, e der para ele um copo d'água. Esse profeta, irmãos, era uma situação que não tinha o que beber. Você lembra como é que Jesus mandava o povo, irmão? Você lembra? Não leva roupa, brincadeira, Jesus. Só com a roupa do corpo. Não leva mochila. Não leve dinheiro. Ô moço, o senhor está com sede, o senhor tem dinheiro? Tem, mas Jesus mandou eu deixar em casa que eu não posso levar. O senhor está com sede é porque não dá conta de comprar uma garrafinha de água? Não, tem muito, mas Jesus disse que não é para me levar. Quando alguém receber vocês estiver pregando o evangelho, faz o quê? Não fica pulando de casa em casa, não. Se alguém te recebeu, oh meu Deus, podia ter sido recebido na casa de Gils, foi recebido logo na casa desse irmãozinho aqui, ó. Pois é, você vai ter que ficar nela. Tem que ficar nela. Oh meu Deus, depois passei ali em frente à casa de Débora, podia ter... Não, você vai ficar nela. Então, irmãos, existem situações que a gente tem que considerar na Bíblia. Só estou te dando assim para você ruminar. Porque essa é a questão. Mateus 25, o julgamento das nações, está falando de obra social da igreja para qualquer pobre? Interrogação, a gente volta porque não dá, que inclusive tem reunião do Missão Resgate aqui. Então, irmãos, a pergunta é, quando Jesus fala de meus pequeninos irmãos, ele está falando de quem? Outra coisa, irmão, tem duas palavras para pequenino, tem micro, né, no grego micro, que é
é pequeno na sociedade. O irmãozinho, sim. Bem fraquinho. E tem elásticos, que quer dizer pequeno em relação. Em relação a Jesus, eu sou irmão. Mas Jesus fala para mim, esse irmãozinho meu aqui é pequeno, irmão, em relação ao... Agora calcula que está sentado no trono, falando dos irmãos. Oh, meu Deus, né? Pequeno ainda é muito. A gente sendo irmão de Jesus, mas em comparação com ele, põe pequeno nisso. Então uma coisa, os irmãos sabem que uma coisa é grande ou pequena em comparação. Né? Esse banco é grande em comparação com aquela cadeira, mas aquele banquinho é pequeno em relação, então sempre é em comparação. Então meus pequeninos é pequeno em relação a Jesus. Compara Jesus com você. Pastor, quando a gente vai tirar uma foto ilustrativa, agora de mídia social sempre está trocando informação, aí geralmente quando a gente quer mostrar o tamanho de um objeto, a gente põe uma caneta do lado. Perfeito. Compara. Eu faço isso, para mim não perder a noção. Eu vi um modelinho de pregar os pics aqui lá no plano, eu peguei, botei uma caneta e tirei a foto, para saber o tamanhozinho que é. É em comparação, por favor, irmão. Aí não. Por quê? Porque nós somos do mesmo tamanho. Perfeito, irmão. Então, irmãos, não seria certo falar, irmão, aqueles irmãozinhos, é nós tudo. Quando eu chamo de irmãozinho, eu estou colocando eu como um crânio. E você está crescendo. Perfeito, irmão. Nem que seja socialmente menor, financeiramente, na sociedade, tem. Na sociedade as pessoas têm tamanho. Agora, na igreja, não. Não importa se ele é o principal personagem da história. Eu me lembro uma vez, vou contar essa para acabar hoje, né? Ai, meu Jesus! Quando eu cheguei aqui, coitado do irmão Vitoriano, ele estava igual o Bolsonaro com o STF, tinha um conselho de oposição, coitado do homem, não comia, não dormia, sequinho que ele já era uma dureza. Ele recebia, irmão, 1,5 salário, e ainda tinha uns que jogavam na cara que ele não valia. Aí me chamaram para o conselho, era recém-chegado aqui, né, mas era passado seminário, professor, tá, e fizeram uma pergunta, até hoje eu lembro. Irmão, quem é que o irmão acha que tem que ganhar o maior salário da cidade? Vocês acham que eu respondi quem? Pastor. Que eu acho que é a profissão mais importante. Eles achavam que eu tinha que falar o prefeito. Eu falei, pastor. Para mim é mais importante o serviço de qualquer pastor do que qualquer coisa. Irmão, aí eles aprovaram aquela coisa que o pastor ganha porcentagem. E como pastor, o irmão Vitoriano, num mês, ganhou mais do que o prefeito. Então, irmãos, essas comparações, né, o que é grande, o que é pequeno, a gente não tem como continuar, preciso terminar, porque tem uma reunião. Então, traz para mim a resposta quem são os irmãozinhos, meu Vecimar, traz lá, vamos ver. Quem são? Se a gente resolver quem são os irmãozinhos mesmo de Jesus, a gente, como diz, mata a charada todinha. Mas com certeza vocês já viram aqui de imediato. Qualquer pessoa pobre no mundo que está lá caído, bêbado, eu vou lá e pago um PF para ele. Jesus está dizendo, fez para mim. Fora disso, essa você pode tirar. Essa você pode tirar. Aí fica duas questões. Então são os crentes ou são os judeus? Ou Jesus está falando dos judeus, na tribulação. Mas ele não quer terminar, não, falando. Quando Jesus apareceu a Paulo, que ele caiu e perguntou quem é tu, Jesus é quem persegue. Paulo estava perseguindo quem? Pois é. Então, perseguido. Irmão, lê lá em
segundo aos Coríntios, acho que 6, Paulo dizendo quantas coisas ele passou pelo Evangelho. Você vai dizer aqui, ó, meu Deus, Paulo cumpriu, quer ver, ó, Paulo cumpriu, vou até salvar essa aqui que nós fizemos aqui. Paulo cumpriu essas 7 aqui, e não era socialmente desamparado, não. Paulo cumpriu isso aqui, todo dia fala, passei fome, passei frio, você não tive roupa, não tive, e vocês me visitaram na prisão, doente, isso aqui o dele cumpriu. Então, irmãos, fica, deixa eu ver onde é que eu salvo. Dar de comida, deixa eu ver, eu vou salvar na área de trabalho, depois eu passo para outro lugar. Mas a gente que é muito difícil de terminar domingo eu também, vocês têm pressa? Tá. Mateus 25. Se eu falar para você as teologias que surgiram no catolicismo, um teólogo novo, japonês, cristão, com todas aquelas crenças ocidentais, criou a teologia da dor de Deus. A gente vai falar sobre isso também. Terminamos? Eu já fechei quase tudo aqui. Terminamos. Por hoje. Damos uma pausa. Amém? Irmã Gessina, a senhora começou, a senhora termina orando, amém? Irmã Gessina, pode terminar orando. Glória a Deus. Pode orar, irmã Gessina. Temos mais